Graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia da nossa querida leitura bíblica. Hoje, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos lá. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres como idosas, como as mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Tratamento aqui, das pessoas, tá? Por isso que respeita os mais velhos, enfim. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. O que agrada a Deus, retribui o bem recebido pelos pais e avós. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista das viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como a de criar seus filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclui nessa lista as viúvas mais jovens, pois, quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Olha só. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não se precipite. Deixa eu ver outra. Não se precipite. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Ninguém ponha precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Conserve-te a ti mesmo, puro. Ninguém põe as mãos precipitadamente, nem participe dos pecados de outrem. Conserve-se a ti mesmo. Olha só. Isso é muito interessante, tá? Sobre impor as mãos. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
Olha só. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Caramba, teve umas coisas bem bacanas aqui que eu nunca tinha reparado, né? Que são essas três. Essa e essas duas. Marcaram um capítulo para mim. Aqui falando sobre como tratar os outros. Aqui falando sobre o desejo sexual da viúva, né? Que me fez refletir, né? O desejo sensual supera a dedicação a Cristo, né? E a gente tem que entender o contexto que se fala sobre isso. E aqui falando, né? Não se precipitar em pôr a mão sobre ninguém e beber também um pouco de vinho pela saúde. Isso foi bem interessante. Amém? Que Deus te abençoe. E olha só, tipo de coisa que a gente só saberia lendo, conhecendo. O povo diz muito, mas Jesus bebeu vinho. Mas aqui tá bem claro, beba pouco. Não beba só água, pode beber vinho, contanto que seja pouco, pela saúde, pelo bem que faz. Tenho certeza que você não saberia disso, não adquiriria essa informação se não fosse pela leitura. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.